Bum, 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 bum. Tan, 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 tan. Continuando na legislação, leitura de legislação do TCM, Constituição Federal, capítulo 4 dos municípios. Esse aqui é aquele que tem um monte de números que querem ferrar com a gente. Caraca, é muita coisa. São 2 páginas. Mentira, não é muita coisa não. Só que tem um monte de número. Eu sou um cara que comenta. Mas vamos só ler. Lê. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, aprovado por 2 terços. 2 terços. 2 terços dos membros da Câmara Municipal que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado também, e os seguintes preceitos. Tem 1, 2, 3, 4 preceitos. Daí tem um monte de números, daí tem 5, 6, mais um monte de números, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 preceitos. Incrível. Vamos de novo. Daí o município rege por lei orgânica, voltada por 2 turnos. A lei orgânica é o treco do estado, município? Não, sei lá. Em 2 turnos, subsídio de mínimo de 10 dias, aprovado por 2 terços da Câmara Municipal, que promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado também, e os seguintes preceitos. Eleição de prefeito. O município tem que ter um prefeito, um vice-prefeito, e dos vereadores também, para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Segundo preceito, eleição do prefeito e vice-prefeito realizado no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término. Primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam se ceder aplicadas as regras 77 do artigo 77 no caso dos municípios com mais de 200 mil habitantes. Terceiro preceito. Posse do prefeito e vice-prefeito no primeiro dia de janeiro ao subsequente da eleição. Primeiro de janeiro, outubro. Bom, eleição, ano passado, daí vai no janeiro. Mas isso não cai prova, tá? Quarto, para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo. Daí tem essas câmaras municipais. Quem está na Câmara Municipal são os vereadores. E os vereadores dos municípios têm uma quantidade de limite máximo de ter quantidade de vereadores. Daí essa coisa depende da quantidade de habitantes que tem no município. Se é um super gigante, tipo São Paulo, que tem tipo, sei lá, 20 milhões, 19 milhões de pessoas. Gigante, muita gente. Não. Mas daí, partindo do 15 mil, começa uma contagem de indo 9 vereadores. Mais 2, 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 mais 2. Vamos lá. Vamos falar só a ordem, vereadores mais habitantes. 9 vereadores para 15 mil habitantes. 11 vereadores para 15 a 30 mil habitantes. Dobrou. 13 vereadores para 30 mil a 50 mil habitantes. Aumentou em 20 mil. 15 vereadores para 50 mil a 80 mil habitantes. Aumentou em 30 mil. 17 vereadores para 80 mil a 120 mil habitantes. Olha, aumentou em 50 mil. 19 vereadores para 120 mil a 160 mil habitantes. Olha, dessa vez só aumentou. Espera. Não, olha, da última vez não foi 50 mil que aumentou, não. De 80 mil até 120 mil foi 40 mil. 40 mil que aumentou. E dessa vez repetiu. 40 mil de novo aumentou. De 21 habitantes para municípios de 160 mil a 300 mil habitantes. Uau! Aumentou dessa vez 140 mil. Caraca! Aumentou em 100 mil. Dos que estavam aumentando 40 mil outra vez. Agora.
Agora, 23 vereadores para os trequinhos de 300 mil habitantes a 450 mil habitantes. Olha, aumentou em 150 mil. 25 vereadores para 450 mil habitantes a 600 mil habitantes. Olha, aumentou 150 mil de novo. 27 vereadores para 600 mil a 750 mil habitantes. Olha aí, começou a pegada. Só está aumentando de 150 mil a 150 mil. K, 29 vereadores para 750 mil habitantes a 900 mil habitantes. Aumentou de novo 150 mil. 31 vereadores para 900 mil a 1 milhão e 50 habitantes. Aumentou de 950 mil. 33 vereadores para 1.050, 1 milhão e 50 mil habitantes a 1 milhão e 200 mil habitantes. Aumentou 150 mil de novo. 37 vereadores para municípios com 1 milhão e 350 mil habitantes a 1.500, 1 milhão e 500 habitantes. Nossa, aumentou 150 mil de novo. Só tá aumentando nisso quantidade. Incrível. Olha aí, aumentou mais. 39 vereadores para 1 milhão e 500 mil habitantes a 1 milhão e 800 mil habitantes. Aumentou em 300 mil. Dobrou os 150 mil que estava aumentando. 41 vereadores de municípios para 1 milhão e 800 mil habitantes para 2 milhões e 400 mil habitantes. Quanto que aumentou isso aí? 200 mil para chegar em 2 milhões e mais 400. Ou seja, aumentou em 600 mil. Caraca! Tipo, tava só aumentando em 150 mil no começo, depois aumentou em 300 mil e agora tá em 600 mil já. Incrível. Bom, mais 43 vereadores para 2 milhões e 400 mil habitantes até 3 milhões de habitantes. Aumentou em 600 mil de novo. 45 vereadores para 3 milhões a 4 milhões de habitantes. Pulou dos 600 mil para 1 milhão de aumento. 47 vereadores para 4 milhões até 5 milhões de habitantes. Aumentou e aumentou. E agora só vai aumentar de 1 mesmo. Então eu posso falar só os números ao invés de comentar toda hora as quantidades que aumentou. 49 vereadores para 5 milhões de habitantes a 6 milhões de habitantes. 51 vereadores para 6 milhões de habitantes até 7 milhões de habitantes. 53 vereadores para 7 milhões de habitantes a 8 milhões de habitantes. E o último e máximo total que dá para ter de vereadores. 55 vereadores lá nas câmaras dos municípios para 8 milhões de habitantes ou mais. Ou seja, aqui no caso da... No caso de São Paulo, porque a gente tem muito habitante. Sei lá, acho que eram uns 19 milhões. É muita gente. 5. Agora, outro treco que os municípios precisam é os subsídios. Agora eu vou falar de coisas de porcentagem por causa de habitante, meu. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei e iniciativa da Câmara Municipal, observados o que dispõe nos artigos 37, inciso 9, 39, súmula 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, súmula 2, inciso 1, que deve ser coisa de dinheiro. Uau! Não sei o que está escrito lá não, tá? 5. Outra coisa que os municípios precisam é o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais. Em cada legislatura, para consequente, observado o que dispõe esta Constituição e observados os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. Daí começam as porcentagens. As porcentagens CUS. A, B, C, D, E, F, F. Ou seja, tem 6 trecos de porcentagens. O primeiro fala, em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% dos deputados estaduais. Daí eles vão aumentando o número de habitantes e vão aumentando o número de subsídio, a porcentagem de subsídio dos deputados municipais para os deputados estaduais. Vamos lá. Segundo, de 10 mil habitantes a 50 mil habitantes é 30%. Aumentou em 10%.
E vai aumentando em 10% até chegar no final, que é 75%. Vamos lá. Em municípios de 50 mil habitantes a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40%. Em municípios de 100 mil a 300 mil, o subsídio máximo será de 50%. Em municípios de 300 mil a 500 mil, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60%. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75%. Subsídio dos deputados estaduais. Acabou. Agora, próximo inciso 7. O total de despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato de circunscrição do município. Essa coisa de inviolabilidade dos vereadores, essa aqui está especificando que tudo que eles falam, podem ser processados, né? Esse tipo de coisa. Só que daí eles são vereadores do lugar que dá a inviolabilidade deles. Se eles for do município, eles só vão ter inviolabilidade enquanto eles estiverem lá no município. Se eles forem do estado, é do próprio estado e eu não sei mais o que mais. Nono, proibições e incompatibilidades no exercício da vereança similares no que couber ao dispositivo desta Constituição para os membros do Congresso Nacional e da Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. X. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. A organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. E 3. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Interessante essa coisa de 5% do eleitorado para fazer uma manifestação. 14. Mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Parágrafo único. 28, parágrafo único. Não está aqui o parágrafo único e não estava lá. Eu vou clicar aqui para. Eu vou abrir isso aqui. Parágrafo único do artigo 28. Não está aqui não. Não tem. A coisa fala do eleição de governador. Vou voltar aqui e dar uma entendida. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único. Não tem parágrafo único, mas tem os parágrafos súmula 1 e súmula 2. Daí, perda de mandato, e no artigo 28 fala do perda de governador. O súmula 1 fala assim: perderá o mandato o governador que assumir outro cargo de função da administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público observado disposto no artigo 38. O subsídio do governo, ou seja, está falando aqui que não pode ter outra coisa. O prefeito tem que ser só prefeito. Mesma coisa que tinha falado de perda de governador. Artigo 29. O total de despesas do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores. Isso aqui não é 29, é um 29A. Eu não sei porque às vezes eles colocam um A, mas o total de despesas do Poder Legislativo Municipal, incluindo subsídios dos vereadores excluídos os gastos comunativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências no súmula 5 do artigo 153 e nos artigos 158 e 59, efetivamente realizado no exercício anterior. Daí vai do 7% e vai diminuindo cada vez mais quanto aumenta a quantidade de habitantes no município. Porque quanto mais habitantes no município, significa que tem mais dinheiro lá. Então, o primeiro é 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Até. Depois 6% para municípios de 100 mil habitantes a 300 mil habitantes. 5% para de 300.001 habitantes até quanto? Até 500 mil habitantes. Depois 4,5%.
Eu não sei porque que aqui eles diminuírem 0,5%. Mas vamos lá. 4,5% para municípios de população de 500.001 habitantes a 3 milhões de habitantes. Súmula 4, quer dizer, inciso 5, 4%. Foi o 7, 6, 5, 4,5, 4, certo. Para municípios com 8 milhões de habitantes, ué, 3 milhões e 1 de habitantes para 8 milhões de habitantes. Sexto e último inciso. 3,5% para municípios com a população acima de 8 milhões de habitantes. 8 milhões e 1 de habitantes. Se lembra que essa porcentagem aí foi da receita tributária usada para gastos dos subsídios dos vereadores e também gastos de outros tipos. Daí, súmula 1 do artigo 29A, a Câmara Municipal não gastará mais de 70% da sua receita com folha de pagamento, incluindo os gastos com subsídio de seus vereadores. Súmula 2. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. 1, 2, 3 coisas. Primeiro, efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Segundo, não enviar repasse até o dia 20 de cada mês. E terceiro, enviá-lo menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Ou seja, o prefeito tem que, é um dos deveres dele, do trabalho dele, mandar os dinheiros para os lugares para eles fazerem os trabalhos deles, né? E é isso. Se o Carixa não fizer isso, é como se estivesse cometendo um crime, tava roubando dinheiro das pessoas. Entendeu? Súmula 3. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal ou de respeito à súmula 1 deste artigo, que dizia que a Câmara Municipal não pode gastar mais de 70% de sua receita em folha de pagamento. Ou seja, se o presidente da Câmara Municipal começa a inventar de pagar um monte de dinheiro para certas pessoas, esse tipo de coisa, esses tipos de trapaças, vai começar a gastar mais dinheiro, ele tem um crime de responsabilidade nas mãos. Voltando aqui, artigo 30 e último artigo do capítulo dos municípios. Artigo 30. Ah não, esse não é o último capítulo, no artigo, tem o 31 também, é pequenininho. Artigo 30. Compete aos municípios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coisas. A primeira coisa que compete aos municípios é legislar sobre assuntos de interesse local. Essa aqui é a que sempre cai na prova. O interesse local, interesse local, interesse local, interesse local. Segundo, compete aos municípios suplementar a legislação federal, estadual no que couber. Suplementar. Tipo a Constituição Federal e a Constituição Estadual vão ter umas coisinhas implicadas dela. E daí ela vai lá e aumenta as coisas específicas do local dela. O interesse local, que nem falou no primeiro inciso. Compete ao município instituir, arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo de obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Ou seja, você tem que arrecadar dinheiro para usar esse dinheiro e depois, mas também tem que colocar um balancete para a gente saber como é que você está usando esse dinheiro. Quarto, criar, organizar e suprimir distritos observado a legislação estadual. Criar distritos, interessante, para organizar mais, né? Quinta coisa que compete ao município é organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão aos serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo que tem caráter essencial. Transporte! Sexto, e compete ao município manter com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados o programa de educação infantil e do ensino fundamental. Esse aqui é o mais importante, porque as criancinhas, as pessoas precisam de educação. Se daí deixa mais riqueza no país, né? Então, para ter essa riqueza, precisa de dinheiro para educação e precisa de muito dinheiro para educação. E o que vai e de onde é que vai vir esse dinheiro se o município não conseguir, né? Vai precisar de ajuda do Estado e da União também. E a União precisa.
A União dá diretrizes, os estados dá os valores também. E fazem as regras de estudo também. Continuando. Aqui. A sétima coisa que compete ao município é prestar a cooperação técnica financeira da União dos Estados aos serviços de atendimento à saúde da população. Primeiro foi o ensino de educação, agora foi o ensino de saúde. Vamos pro próximo. Oitavo inciso. Promover no que couber adequado coordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Agora é solo. E o último, nona, 9, compete ao município promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Não, acabei de repetir o oitavo, tá? Foi sem querer. Promover, o nono é assim. Promover proteção ao patrimônio histórico-cultural, observar a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Ou seja, os museus, as bibliotecas, proteger elas, meu amigo. São importantes para a educação e criação de cultura. E, finalmente, o último artigo desse capítulo, dos municípios. O artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Esse aqui é o importante para o concurso do Tribunal de Contas do Município, TCMSP, por causa que o principal do concurso vai ser o controle externo. Então, duas coisas do município aqui, praticamente tem que saber os porcentagenzinhas. Vocês têm que saber tudo aqui. Senão você vai se ferrar, cara. Artigo 31. Eu vou me ferrar. Porque eu vou fazer essa prova. Artigo 31. Vamos falar de novo. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo. Isso aqui é uma daquelas questões que eles confundem o técnico de controle externo, porque eles sempre colocam o Tribunal de Contas da União é o controle externo, mas o Tribunal de Contas da União não é o controle externo. O controle externo é o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas, ele trabalha com controle externo, mas ele é só um auxiliar do Congresso Nacional. Fucker! E daí eles ficam confundindo as pessoas com essas coisas. Então, quando chega no município, o controle externo é feito pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo, essa é outra coisa que eles fazem no concurso, nas perguntas. O Poder Legislativo é a mesma coisa que o Congresso Nacional. Congresso Nacional, Poder Legislativo, Congresso Nacional. Daí, se você diminuir o Poder Legislativo para um treco de Estado e depois para um treco de município, vira que o Poder Legislativo é municipal. Bom, aqui não está falando qual é o órgão que representa ele, mas é a mesma coisa que o Congresso, que o controle externo. O Poder Legislativo Municipal é o controle externo dos municípios, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. É tipo uma versão diminuída do que está nas questões de Tribunal de Contas da União. Uau! Súmula 1. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município, ou dos conselhos dos Tribunais de Contas ou de onde houver. Aí, fala o nome do controle externo aqui do município. É a Câmara. Câmara Municipal. Uau! Eu não sabia disso? Sabia, só não queria falar. Agora, súmula 2. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Isso aqui é importante por causa que quem faz esse parecer breve são os tribunais de contas. Uhul! São importantes para saber. Os tribunais de contas são obrigados a fazer parecer prévios dos governadores, dos estados e dos prefeitos também. Continuando. Súmula 3. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente. 60 dias, 60 dias, 60 dias, 60 dias, 60 dias, 60 dias, 60 dias. Só para lembrar a data. 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Súmula 4. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Vamos ver se a gente achar mais alguma coisa importante.
nesse artigo 31, para acabar o vídeo, o parecer prévio é emitido pelo órgão competente, tá? Quem tem que fazer o parecer prévio é o Tribunal de Contas. Daí ele fala que tem um monte de Tribunal de Contas. Quem fazer o parecer prévio tem que ser de 1 ano, anualmente. E aqui, o final. Só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara da Municipal. O problema aqui eu não tenho a menor ideia do que significa deixará de prevalecer. O que eles querem dizer com isso? Que vai ter que fazer de novo um parecer prévio? Bom, então aqui o número é 2/3. 2/3 tem uma votação e daí o parecer prévio deixa de prevalecer. Depois tem o número de 60 dias para que deixe as contas liberadas para todo mundo ver e tentar achar irregularidade. Mas também não precisa achar só irregularidade, pode só usar para encontrar problemas de como as pessoas gastaram as coisas. Tipo, os caras vão lá e gastam 3 milhões num remédio que não funciona, né? Essa coisa que tá saindo agora. E acabou o artigo 31. Obrigadinho.